Tenho 26 anos e, apesar da pouca idade, já passei por muitas coisas as quais não desejo nem a um inimigo, com relação a homens. Vou tentar ser breve. Aos 16 anos eu fui mãe. Hoje meu filho mais velho tem 10 anos e é uma criança maravilhosa, educado, carinhoso, atencioso, extremamente inteligente. Na escola, só ouço elogios dos professores e diretoras. Meu relacionamento com o pai dele não deu certo. Éramos muito crianças e a vida seguiu para ambos, e hoje tenho uma ótima relação com a família dele. Em 2015, umas amigas e eu estávamos combinando de passar o feriado do dia 2 de novembro na praia, já que seria prolongado. Mas apenas eu e mais uma fomos. Como não sabíamos dirigir, ela chamou um rolo dela, que hoje é seu marido, e o amigo dele, que era habilitado a dirigir. Então fomos nós quatro, como se fôssemos casais, só que até então eu nem conhecia o cara. Fomos nos conhecendo no caminho e durante toda a estadia. Ficamos já no dia 2 durante a madrugada. Passamos a madrugada toda conversando e nos conhecendo. Voltamos para São Paulo e continuamos ficando. Ele parecia ser uma pessoa maravilhosa, carinhosa e responsável. Na época ele tinha 19 anos e aceitou meu filho. Até então eu achava que nunca iria encontrar alguém que fosse me aceitar assim. Eu sempre fui muito carente e aceitava o que as pessoas tinham a me oferecer. Eu não me amava, eu não me bastava, eu não sabia ser feliz sozinha. Então, na primeira oportunidade que tive, eu entrei de cabeça. Em um mês que estávamos ficando, ele me pediu em namoro. Com 3 meses, decidimos nos casar. E com 11 meses de namoro, estávamos fazendo uma cerimônia de casamento. Ou seja, eu não tive tempo de conhecer ele, a família, os costumes e o histórico de vida. Minha família sempre foi contra o nosso relacionamento e o pai dele nunca me aceitou muito bem, pelo fato de eu ser mais velha e já ter um filho. Mas nunca me distrataram. Eu só não era a pessoa que eles queriam para o filhinho deles, pois precisavam exibir uma mocinha virgem e da mesma doutrina, porque são de uma congregação, ou seja, eles queriam seguir os protocolos da igreja. Logo que chegamos de lua de mel, eu me mudei para a casa dele. Sim, nós morávamos dentro da casa dos pais dele. E aí começou meu pesadelo. Ele me humilhava na frente dos pais, me chamava de vagabunda por causa das minhas roupas. Ele dizia que roupa curta e decote, brincos grandes eram coisas de vagabunda. Então eu dei todas as minhas saias, meus vestidos, minhas blusinhas. Sil, eu me vestia como uma menina jovem, comum, não era nada vulgar. Mas ele não aceitava. Quando eu tinha ciúmes dele e brigava com ele por algum motivo, ele saía gritando isso pela casa toda, para os pais dele, e eu sempre saía como a errada e louca da história. Todas as vezes que saímos entre amigos ou família, a gente brigava e estragava o ambiente de todos. Fui me cansando e explodi. Peguei minhas trouxas e voltei para a casa dos meus pais. Mas o problema é que cometi esse erro por diversas vezes. Sempre que brigávamos feio, eu pegava minhas coisas e voltava para a casa dos meus pais. E as famílias sempre ficavam envolvidas nessas brigas. Numa dessas voltas para a casa dos meus pais, eu acabei engravidando e voltando para a casa dele. E descobri coisas horríveis dele. Vou citar um pouco aqui. Ele trabalha como motorista de aplicativo e o pai dele sempre jogou a responsabilidade de homem da casa nas costas dele. Pagamento de contas, faturas de cartão, parcelas de carro, era tudo meu esposo que tinha que fazer. Em troca disso, ele ficava com os cartões de débito e crédito do papai. Eles tinham um carro do ano de 2017 no valor de 94 mil e por falta de pagamento, porque meu esposo na verdade não trabalhava, a polícia estourou o cadeado da casa deles e levou o carro arrastado em cima de um guincho. Eles tiveram que comprar outro carro, bem inferior ao anterior, para ele continuar trabalhando no aplicativo, como motorista. Pois até então era o único meio de ele ganhar dinheiro, pois segundo a família dele, ele não terminou nem o ensino médio. Os pais dele se enfiaram em dívidas graças a ele. Empréstimo em nome da tia, do irmão, do pai. O carro comprado estava no nome da mãe, pois o pai tinha o nome sujo. Enfim, já teve caso de cortarem a luz da casa deles porque ele não pagou as contas.
Sil, ele fala para todos nós que trabalha, que paga as contas, e nós descobrimos que ele não trabalha e muito menos paga as contas. Um dos empréstimos está com 4 parcelas em atraso. As contas mensais da casa têm sempre 2 atrasadas. A parcela do carro novo, 2 de 3 em atraso. O banco ligando para cobrar. Há tempo de tomarem o carro novamente. O pai dele, até pouco tempo atrás, mesmo sabendo que o filho dele não era responsável, continuou deixando os cartões na mão dele. E podia-se constatar gastos enormes. Teve um mês que ele gastou mais de R$ 1.000 em lanches, fora os saques que ele fazia, ou seja, sem trabalhar. Ficava o dia inteiro com o carro do pai dele e o dinheiro do pai dele pagando de boy, patrocinando festas para os amigos, bancando passeios e presentes aos amigos e às amantes. Nosso filho, hoje com quase 3 meses, usa a maioria das roupas usadas que ele ganha. Estou desempregada e meu benefício salário maternidade ainda não foi liberado. Ele nunca nos deixava ver os aplicativos de corrida dele. Ele trabalha em 2. E o celular eu mal tinha acesso. Sempre que eu chegava perto, ele ficava meio desconfiado, meio em choque. Sei que todo dia ele apaga as conversas antes de entrar em casa, mas algumas vezes deixa rastros, mas sempre relacionado a amigos, amizades interesseiras e de má índole. Ele nunca tem disponibilidade para jantar, almoçar ou confraternizar com a família, ou até mesmo sair comigo, pois está sempre trabalhando o dia inteiro. Finais de semana ou feriados, nunca estou com meu esposo. Nós nunca viajamos. Durante todo o período do casamento, ele me humilhou. Já me agrediu diversas vezes e eu sempre perdoei e voltei, mesmo contra a vontade da minha família. Ele me fez dar minhas roupas, meus brincos, dizia que não gostava que eu mudasse meu cabelo, dizia que eu nunca ia encontrar alguém que me aguentasse porque eu era louca, doente mental mesmo, que eu mereço muito ser traída, mas que ainda assim nunca havia feito. Que as pessoas falaram muito mal de mim para ele, que eu não prestava, que eu não era mulher para ele, que eu sou burra, que eu não sou capaz de fazer nada. Sofri esse relacionamento abusivo ao lado de um homem sem caráter e mentiroso durante 3 anos. Tivemos um filho lindo, saudável, o qual eu vou dar muito amor e cuidar muito bem dele junto com meu filho mais velho, já que ele mal se interessa pela criança. Estou à procura de emprego, mas não está fácil. Sou da área administrativa, mas estou aceitando até vaga de diarista, pois não tenho preconceito. Trabalho digno não nos envergonha. Tenho uma mente muito empreendedora, mas ela conflita com a procrastinação. Talvez eu não tenha conseguido construir nada porque eu tinha que dividir tudo com um vagabundo que só me enganava. Agora iremos assinar o divórcio e eu não precisarei mais dar R$ 1 do meu suor a ele. Eu estou muito triste por tudo que passei, mas sei que foi permissão da minha parte. Eu só saí desse relacionamento porque meu sentimento acabou, pois o amor, ou talvez a carência, nos cega. Sei que não sou nada do que ele me disse que sou. Sei que sou forte, guerreira, digna, honesta, inteligente. E quando eu estiver limpa disso tudo, um dia irei encontrar um homem de verdade que seja meu parceiro e esteja ao meu lado. Meninas, por favor, não aceitem menos do que vocês merecem. Eu quase entrei em depressão e por diversas vezes pensei até em suicídio. Obrigada, Sil, por contar minha história e espero que ajude a alertar outras pessoas que possam estar passando pela mesma ou parecida situação que eu. Não quero me fazer de vítima, pois, como eu havia dito, eu permiti que chegasse até onde chegou. Quero apenas libertar outras pessoas que acreditam ou acham que os outros irão mudar por elas. Se um moleque desses não respeita a própria família e tem coragem de roubar o próprio pai, ele jamais irá mudar por mulher alguma. Olá, mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um relato de uma mulher que se envolveu com uma criança, né, gente? Só quem se envolve com homens pirralhos, no caso dela aqui, ele era um pirralho na idade também, porque ele só tinha 19 anos. Pior é quando você se envolve com homens de 30 anos, que na verdade são
infantis, imaturos, não têm responsabilidade alguma, nem com eles mesmos, nem com a família, nem com o filho, nem com a esposa. Mas no caso dela aqui, eu achei bem interessante porque ela saiu disso, só pena que demorou um pouco, né? Podia ter saído muito antes. Lá na primeira vez que ela foi para casa da mãe dela, ela já não deveria ter voltado. Aí ela fala aqui, meninas, por favor, não aceitem menos do que vocês merecem. Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não sabemos o que merecemos. A gente acha que merece aquilo ali mesmo. Você mesma disse aqui que você aceitava qualquer coisa e ficou feliz por perceber que tinha um homem que te aceitou com um filho. Como se a gente tivesse que se ajoelhar e agradecer, obrigada a Deus, eu tenho um defeito gravíssimo, eu tenho um filho. E eu estou feliz porque um homem me aceitou tendo um filho. O segundo erro aqui dela foi ter engravidado desse cara, né? É isso que eu não consigo entender. Nós sabemos como ficamos grávidas e assim, em raríssimos casos que acontece mesmo a pessoa tomando anticoncepcional ou coisa do tipo, a pessoa pode engravidar, mas na maioria das vezes é falta de cuidado nosso mesmo. No caso aqui, ela desconfiava que ele atraía, ela já sabia de tudo e mesmo assim, ela não se protegia não só contra a gravidez, mas contra outras doenças. E outro ponto nessa história que eu quero falar para ela é o seguinte: quando você fala aqui, estou procurando emprego, mas está difícil. Quando é a mesma coisa de doença, é a mesma coisa. Quando você determina aquilo, aquilo acontece na sua vida. Se você fala, estou procurando emprego e está difícil, você não vai encontrar, porque você vai receber mais situações para que seja cada vez mais difícil de você encontrar emprego. O que você tem que falar? Estou arrumando um emprego. Eu estou arrumando, ele já está vindo até mim. Você tem que acreditar naquilo. Quando você fala aqui, você fala assim, ó, não aceite menos do que vocês merecem. E aí, ao mesmo tempo, você fala, estou até aceitando o serviço de diarista. É como se você falasse assim, é o que eu mereço. Não estou falando que ser diarista não é digno, mas qualquer pessoa aí que não está feliz com o seu trabalho, seja ele de diarista, de gari, de advogado, de médico, de qualquer coisa. Se você não está satisfeito com aquilo, é só você determinar que não quer mais aquilo para sua vida e saber o que você quer. Então, o grande erro aqui é estar usando a lei da atração, da cocriação, se fazendo de vítima, porque no fundo aqui você diz que não é vítima de nada que aconteceu na sua vida, mas ao mesmo tempo você se coloca em uma situação de vítima da sociedade porque você não consegue emprego. Então eu vou te dar uma dica de ouro aqui. A partir de hoje, determine o que você quer para sua vida e comece a viver isso mesmo que ainda não esteja acontecendo. Não falam que quando a gente quer comprar um carro, a gente tem que dirigir esse carro, a gente tem que fazer test drive, a gente tem que pôr o painel dele na tela do computador, a gente tem que acreditar, a gente tem que ver aquele carro e falar, aquele carro vai ser meu, eu vou ter um carro desses, eu já me sinto que eu sou merecedora disso. Isso serve para carro, para casa, para viagem, para homem, para tudo. Quando você se sujeita a esse tipo de relacionamento, sua vida realmente não vai para frente. E legal que ela falou aqui, quando eu estiver limpa disso tudo, ela colocou entre aspas, limpa disso tudo, eu sei que as coisas vão acontecer para mim. Então, agora que você está assinando o divórcio, não comente mais nesse assunto, entre na justiça pedindo pensão para o seu filho, que não importa se ele não trabalha. Os pais dele são os avós. E se os pais criaram um filhinho inútil e vagabundo desses, significa que eles têm que ser responsáveis sim pelos atos dele. Como que as pessoas conseguem continuar acreditando nesse tipo de gente? Na primeira vez que ele não pagou as contas e torrou o dinheiro, porque era o que ele fazia. Ele pegava o dinheiro que era para pagar as contas e gastava. E eu acredito que aqui deva ter droga envolvida aqui no meio. Eu acredito nisso sim. Não está envolvendo traição, eu não acredito que ele saia contra as mulheres, eu acredito que aqui envolve droga e bebida sim. Então tomem cuidado, ela mesma alerta aqui. Se não tem problema você conhecer um rapaz mais novo, mas quando você percebe que a coisa está indo rápido demais, que tem coisa ali que não bate, gente, cai fora. Você vai ficar pagando para ver? Ela ficou, pelo que eu vi aqui, uns 4 anos com esse cara. E ele não mudou e não vai mudar. Esse homem aí não vai mudar. Não vai e vai levar a família pro buraco. É o que tá escrito aqui. Então,
Eu quero agora que vocês deixem aqui os comentários de vocês a respeito dessa história. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? E quem quiser contar a sua história, aqui na descrição tem o link de como fazer. Um beijo e até a próxima história real.